glória enquanto eu viver, enquanto eu viver sou teu. Cada instante da tua glória, todo tempo louvarei, pela tua graça eu viverei. As batidas do meu peito querem conhecer-te mais, meu Salvador, eu vou mostrar que és o Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver, enquanto eu viver. Contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver, enquanto eu viver sou teu. Cada instante da tua glória, todo tempo louvarei, pela tua graça eu viverei. As batidas do meu peito querem conhecer-te mais, meu Salvador, eu vou mostrar que és o Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver, enquanto eu viver. Contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver, enquanto eu viver sou teu. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar. Quero teu amor irradiar. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar. Quero teu amor irradiar. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver, enquanto eu viver. Contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver, enquanto eu viver. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver, enquanto eu viver. Contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver, enquanto eu viver sou teu. Oh, 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 sou teu. Oh, 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 sou teu. Senhor, nós queremos louvar o Teu nome e nesta manhã, Pai, nós queremos adorar-Te como Tu és digno. E, Senhor, oramos para que este culto possa ser de honra para o Teu nome. Abençoa, Senhor, aqueles que por algum motivo não estão aqui. Abençoa-os e guarda-os, Senhor. E cada um de nós, Senhor, que nós possamos ouvir a Tua palavra e possamos colocá-la em prática nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, parece que já estamos num ritmo, não digo acelerado, mas bem sincronizado no que diz respeito a podermos ter estes dois tempos distintos no nosso tempo aqui na Casa do Senhor. Até certo ponto, eu diria que, e como é normal, aquilo que vamos falar hoje complementa muito daquilo que já temos ouvido esta manhã, e até mesmo quando cantávamos este coro. Cantarei para a tua glória, e depois não fala só em cantar, fala também em contar. Fala também, no fundo, em que a nossa vida deve ser um livro aberto, um relato pessoal daquilo que o Senhor é e daquilo que Ele tem feito nas nossas vidas.
Quando pensava no que partilhar convosco esta manhã, veio ao meu pensamento as palavras do apóstolo Paulo nesta carta aos Tessalonicenses. Primeiro aos Tessalonicenses, o texto está ali, vamos depois ler, e eu sintetizei como tema da nossa meditação sinais de um cristianismo autêntico. Vamos então agora ler o texto, primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 1, é o dos versículos 1 até ao versículo 10. Paulo e Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o nosso vivo e verdadeiro, o Deus vivo e verdadeiro. E apesar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber Jesus, que nos livra da ira futura. Muito obrigado. Até aqui, então, esta porção da Palavra de Deus para a nossa meditação. Ainda aqui há uns dias, deixa ficar por enquanto aí, há uns dias, há uns meses talvez, portanto, usavam ou citava um comediante brasileiro que dizia: falam, mas não os vejo fazer nada. Não sei naturalmente que se isto estava, já não me recordo, mas também naquela altura ainda estávamos num período de ditadura, não era fácil usar uma crítica em termos políticos, não é? Porque senão diríamos: isto assenta perfeitamente nos políticos. Eles falam, mas não os vejo fazer nada. Mas também se pode, de alguma forma, muitas vezes aplicar-se a nós próprios, nomeadamente como cristãos. Falamos, mas não fazemos. Ou não aplicamos às nossas vidas aquilo que sabemos e que falamos e que anunciamos. Quando pensava nisto, veio ao meu pensamento uma expressão dentro de um contexto, neste caso religioso, do contexto da Idade Média, em que houve também uma tentativa de procura de Deus e face às circunstâncias que se vivia, e houve um grupo de frades chamados beneditinos, porque vinha de São Bento, que criou uma frase que ficou na história. E essa frase, então temos-la ali, e eu depois traduzia até para francês e para inglês. Peço desculpa, esse era o slide intermédio. Ora e labora. Está em latim. Ora e labora. Prie et travaille. Ou pray and work. Isto no sentido de que não podemos ficar única e exclusivamente pela oração, mas precisamos de fazer algo, pôr em prática. Porque o cristianismo é prático. Daí eu ter intitulado a nossa meditação Sinais de um cristianismo real, sinais de um cristianismo autêntico. Um pouco nesta linha de pensamento, depois um outro líder religioso, neste caso também
que deu origem aos jesuítas, Inácio de Loyola, dizia, quase no mesmo estilo: ora como se tudo dependesse de Deus e trabalha como se tudo dependesse de ti. Ora, essa frase não está ali. Ora como se tudo dependesse de Deus e trabalha como se tudo dependesse de ti. Ou seja, uma coisa não exclui a outra. É certo que tudo quanto nós fazemos dependemos de Deus. Mas há coisas que somos nós que temos que fazer, com a ajuda de Deus. De outra forma, não se vão realizar. Pois bem, então eu tenho aqui 3 aspectos que gostava de sublinhar e todos eles relacionados com a fé, baseados neste texto que nós lemos aqui. Vou começar por citar o versículo 9a, não é? Já hoje aprendemos na escola dominical esta classificação, 9a, onde Paulo dizia: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco. Uma fé que opera não no sentido médico, mas que opera no sentido, uma fé operante, uma fé que trabalha, uma fé que produz, uma fé que gera alguma coisa. E então, o primeiro aspecto dessa fé operante, diz Paulo, que se revelou em deixar os ídolos. Não é? Ele diz-nos neste versículo, portanto, a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos converteste a Deus. Como dos ídolos vos converteste a Deus. Em deixar os ídolos. Naturalmente que imediatamente o que é que vem à nossa imagem, ou à nossa ideia, aliás, a respeito dos ídolos? As imagens de escultura que são adoradas ainda hoje, até por igrejas que se dizem cristãs. Eu achei, eu iria dizer interessante, mas degradante talvez, como é que numa das poucas reportagens que eu vi acerca do Carnaval, creio que era no Brasil, a imagem de Maria também lá estava em cima de um altar. Mas como é que é possível? É possível porquê? Porque ainda não se converteram dos ídolos. Mas será que os ídolos é somente essas imagens de escultura? É tudo aquilo que nós colocamos no lugar que deve pertencer única e exclusivamente a Deus. Para muitos, os ídolos são os filhos, o trabalho. Não trabalham para viver, vivem para trabalhar. O desporto, é isso? Ok. Tem um ídolo e para eles é como se fosse o seu Deus. E nós poderíamos aqui colocar mais coisas nesta lista. Diríamos que é uma lista infindável. Às vezes o ídolo somos nós próprios. Exatamente, portanto, não reparte essa glória com mais ninguém. Assim nós fizéssemos o mesmo. Assim nós fizéssemos o mesmo. Não repartíssemos a glória de Deus com mais nada. E Ele fosse o principal nas nossas vidas. Em deixar os ídolos. Em
em se converter a Deus. E o que é que isto quer também implicar? Converter. Converter traz consigo a ideia de uma mudança. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Agora a pergunta que eu vou fazer vai ser para aqueles que estiveram a semana passada connosco na casa do nosso irmão Garbe e da irmã Truxe. Lembram-se qual foi a passagem que lemos? Pois é. 1 de João, capítulo 2, particularmente o versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Fé que opera. Uma fé que deixa os ídolos, deixa tudo aquilo que única e exclusivamente deve ser atribuído a Deus e uma fé que se converte a Deus numa transformação total da vida cristã. Isto é que é a essência do cristianismo. Será que eu estou a viver este cristianismo real? Tiago, e diríamos que hoje prova-se isso, que não há aqui contradição entre Tiago e Paulo nesta afirmação. Tiago rejeita uma fé passiva. Tiago rejeita uma fé morta. Tiago rejeita uma fé que não tem fruto, que não tem evidências, que não tem serviço, que não tem trabalho. Diz ele que a fé sem obras é morta. Qual é o estado da nossa fé? Está morta ou está viva? Fé que opera. Em segundo lugar, um amor que quê? Que labuta. Sabem o que é labutar? Trabalhar. Mas é algo que requer uma entrega, uma dedicação. Poderíamos talvez associar, daí aquela frase que eu usei no sentido ora e labora. Labuta vem de labora, vem de trabalho. Ultimamente temos assistido muito, para aqueles que têm visto as notícias, de os agricultores a fazerem bloqueios nas estradas, a reivindicarem, acho que está toda a gente a reivindicar, mas pronto, mas eles também têm o seu direito. E diríamos que é uma luta justa, porque é um trabalho de grande sacrifício, para que possam produzir para a nossa alimentação, para o nosso sustento. E a luta deles é porque eles veem que o fruto do trabalho deles não paga as despesas que eles têm. E que são muitas vezes as grandes superfícies comerciais que estão a ganhar com aquilo que eles produzem. Bom, mas eu queria aqui, acima de tudo, concentrar a nossa atenção neste aspecto. Um amor que labuta. Na segunda parte, então, deste versículo 9, ele diz que deixaram os ídolos, converteram-se a Deus, para quê? Para servir
o Deus vivo e verdadeiro. Servir. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. É servir do que ser servido. E é algo que não tem explicação. Para já é um privilégio nós podermos servir o Senhor. E tanto mais recebemos, quanto mais damos. Quanto mais servimos. E muitas vezes estamos a perder essas bênçãos que o Senhor tem para nos oferecer. Na carta de Paulo aos Coríntios, portanto, no capítulo 13, versículos 4 a 7, que temos ali, Colossenses, peço desculpa então. E tudo quanto fizerdes, tenho o texto aqui citado, mas não o tenho descrito. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Quando estamos a servir os nossos irmãos, quando estamos a servir o nosso próximo, seja no louvor, seja na pregação, seja na limpeza da casa de oração, seja preparando ali o cafezinho, que gostamos, não gostamos? Pois, mas dá trabalho. É serviço. Mas quando testemunhamos, quando distribuímos um folheto, quando aproveitamos as oportunidades que Deus nos concede, devemos-la fazer com amor, servindo no serviço do Senhor. Mas depois eu pensei assim, o versículo não refere exatamente isso, diz para servir a quem? Ao Deus vivo e verdadeiro. Não estamos a servir os ídolos, não é? Portanto, o versículo fala-nos deste contexto e está a dizer que esta igreja em Tessalónica houve esta mudança. Eles deixaram os ídolos e se converteram a Deus para o servir. E agora estavam a servir um Deus que é um Deus vivo e que é um Deus verdadeiro. E ainda hoje, infelizmente, muitos estão a adorar e a servir deuses mortos. Ou pessoas que não podem de forma alguma intermediar, porque o único mediador entre Deus e os homens é Cristo, que está vivo, ressuscitou, segundo as Escrituras, conforme o apóstolo Paulo também testemunha, e vamos depois também ver isso. E então, no texto de 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículos 4 a 7, mostra-nos este serviço a um Deus vivo e verdadeiro, servindo o nosso próximo. Vou pedir aos irmãos para lerem então deste versículos 4 até o versículo 7. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Do sofre tudo crê, do espera tudo suporta. O amor nunca falha, mas, havendo por si... Era até o versículo 7. Obrigado. Então, o que? Há ali algum erro? Pois estava, mas era de propósito. Obrigado. Então, temos aqui a expressão real do amor. O amor que labuta.
o amor que opera. O amor não é teoria. O amor é prático. Não é? O amor manifesta-se na prática. E temos aqui, é sofredor, é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga ou alegra-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amor que labuta. O amor não é teórico. O amor evidencia-se na prática. Na forma como nos damos, na forma como nos entregamos, na forma como servimos, tendo em conta que estamos a servir ao Senhor, servindo os irmãos. Estamos a servir ao Senhor servindo a família. Estamos a servir ao Senhor servindo o nosso próximo. É serviço. O amor é serviço. O amor que labuta. E então, o que falta ali, porque já não estava propriamente nos versículos iniciais de 4 a 7, e parece que já vem até num outro contexto. Mas, dizia Paulo, então o amor nunca falha. Pois, mas nós o que é que vemos cada vez mais falhar na sociedade em que vivemos? Porque não é, com certeza, o amor de Deus, porque esse nunca falha. Deus não falha. O seu amor é real, é eterno, incondicional. O nosso amor falha porque muitas vezes é condicional. Amamos aqueles que nos amam e desprezamos aqueles que não nos amam. Mas o verdadeiro amor ama sem esperar nada em troca. Esse foi o amor de Deus. E esse é e continua a ser o amor de Deus. Um amor que labuta, um amor que se esforça, um amor que se entrega, um amor que se dá. Sem esperar elogios, sem esperar recompensas, sem esperar o que quer que seja. O amor que serve como expressão, como forma de agradecimento por esse grande amor que Deus manifestou ao dar o seu Filho por nós e a sua entrega na cruz por nós. Ninguém tem maior amor do que este, disse o Senhor Jesus. Ninguém. Não há amor maior do que o dele. Não há amor maior do que o amor de Deus. Por isso Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E o Senhor quer ver esse amor revelado e manifesto nas nossas vidas. E só é possível ver o amor na ação. Porque senão é teoria. E o amor é prático. O amor não é teórico. O verdadeiro amor. O verdadeiro amor é prático. Então o amor nunca falha. E para terminarmos, falávamos de a fé que opera, o amor que labuta e, em último lugar, o amor, ou a esperança, aliás, firmada na paciência.
No versículo 10, dizia então a Paulo, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus que nos livra da ira futura. Esperança firmada na paciência, aguardando a vinda de Cristo. Continuamos, tal como a igreja primitiva, a aguardar a vinda de Cristo. Mas sabemos que estamos mais próximos desse dia, como é normal e natural. Já passaram 2000 anos. Não podemos dizer quando é que ela vai acontecer. Pedro diz, mas que sabemos que o Senhor virá. O Senhor não retém a sua promessa, como alguns a têm por tardia. Mas o Senhor virá. E então nós aguardamos a vinda de Cristo. Paulo, na carta aos Coríntios, dizia, se esperamos em Cristo só nesta vida, temos ali o texto, 1 aos Coríntios 15, versículos 19 a 20, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Eu tenho para mim que muitos, ainda se acreditam em Cristo, veem-no como uma boia de salvação para o imediato. Em bom português, e penso que está extensivo ao Brasil, só se lembram de Santa Bárbara quando troveja. Ou seja, só se lembram de recorrer a Deus quando veem os caulos apertados. Fora isso, para quê? Não faz falta nenhuma. Mas o cristão tem a sua esperança firmada na promessa da vinda do Senhor. E de que realmente não só Ele virá para vir buscar-nos a nós e à sua igreja, claro, mas também porque Ele vem para nos levar para junto de si. Em conclusão, podemos então, agora sim, recorrer ao versículo 3, porque no versículo 3 o apóstolo Paulo, no fundo, sintetiza precisamente estes três aspectos, e eu vou pedir a um irmão para ler, ele não está ali, o versículo 3, mas está na Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Lembrando-vos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Obrigado. Então, do trabalho, da vossa fé, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não o referi no princípio, mas os Tessalonicenses foram uma igreja que tinha ou pensava que a vinda do Senhor estava tão próxima que nem sequer valia a pena trabalhar. E ficaram à espera. E então Paulo tem necessidade de dizer, pois, a vinda do Senhor está próxima, mas nós não sabemos quando será. A certa altura ele tem necessidade de dizer, então aquele que não quer trabalhar também não coma. Agora, enquanto esperamos a vinda do Senhor, devemos ter uma fé operante, uma fé que trabalha, uma fé que está ao serviço do Senhor para a salvação daqueles que ainda não o conhecem. Um amor que labuta. Um amor que se esforça para servir o Senhor, servindo o próximo. E uma fé e um amor baseados nesta esperança e firmados na paciência. Não sabemos quando será, mas aguardamos com paciência essa vinda do Senhor.
E volto de novo a 1 Coríntios capítulo 13. E neste capítulo que Paulo dedica ao amor, ele diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três. Mas a maior destas é o amor. Mas permanecem as três: a fé, a esperança e o amor. E quando Paulo escreve aquela carta, ele estava a falar num contexto, porque está ali entre capítulos, sobre os dons espirituais. Dons esses que os coríntios muitas vezes queriam para a sua própria honra, para a sua própria vantagem, para a sua própria exaltação. Faça-se tudo com decência e com ordem, dizia o apóstolo Paulo. Cada um busque o seu dom para servir. De que forma? Então, em amor. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três. Mas a maior destas é o amor. Que o Senhor nos possa ajudar a poder evidenciar estes sinais de um cristianismo autêntico. Uma fé que opera, uma fé que trabalha, uma fé que labuta, uma fé que põe ao serviço do Senhor e dos outros aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações, um amor que labuta também e uma esperança firmada na paciência. Se calhar, as circunstâncias que estamos a viver levam muitas vezes as pessoas a estarem sem esperança. Então nós temos aí uma oportunidade de lhes dar ânimo, de lhes dar uma palavra de esperança. E muitas vezes nós perdemos essas oportunidades. Eu recordo-me que foi sexta-feira, a Isabel estava a chegar lá do norte e há um senhor que nos está lá a ajudar a fazer alguns trabalhos e fomos comer e proporcionou-se essa oportunidade de testemunhar. E claro, mais uma vez, ouvi aquilo que é comum de ouvir da boca das pessoas. Eu sou católico, mas não sou praticante. Às vezes começo a recear que já haja evangélicos não praticantes. Porque cristão não praticante não existe. Ou somos, ou não somos. E não é o rótulo, não é, que diz o que está cá dentro. Mas é a manifestação da fé, daquele em quem queremos, e que opera em nós, através do seu Espírito. Vamos orar. Senhor, mais uma vez te agradecemos por este tempo que podemos passar na tua presença, pelo desafio que constantemente tu nos fazes para nós podermos te servir de uma forma íntegra, de uma forma real, de uma forma total, com todo o nosso ser, com toda a nossa vida, porque tu também, Senhor, desejas operar em nós, tanto o querer quanto o efetuar, segundo a tua boa vontade. Ajuda-nos, Senhor, a sermos cumpridores da tua palavra e não somente ouvintes, no nome de Jesus. Amém.